Eu tenho certeza que você utiliza AI no seu dia a dia, ou pelo menos uma vez já usou. Mas você conhece o pai por trás dessa invenção que está mudando o nosso mundo moderno? Um homem que viveu no segredo, salvou milhões de vidas e mudou o destino da humanidade antes mesmo de existir algo chamado programação. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai falar sobre Alan Turing, o gênio que criou as bases da computação moderna e, sem saber, plantou a semente da inteligência artificial. Alan Turing nasceu em 1912 em Londres e desde pequeno já demonstrava um jeito diferente de pensar. Enquanto outros alunos decoravam fórmulas, Turing queria entender como as coisas funcionavam por dentro. Aos 13 anos, ele lia Einstein e discutia teorias da relatividade com professores que nem sabiam por onde começar. Mas o mundo ainda não estava pronto para alguém como ele. Em 1931, Turing entrou em Cambridge para estudar matemática e foi ali que ele começou a questionar se era possível um pensamento ser mecanizado. Em 1936, Turing publicou um artigo que parecia pura abstração matemática, mas na prática já era a fundação da computação moderna. Nesse artigo ele descrevia uma máquina hipotética, a máquina de Turing, que podia ler símbolos, processar instruções e tomar decisões lógicas com base em um conjunto de regras. Em outras palavras, foi o primeiro modelo teórico de um computador programável. O conceito parecia simples, mas tinha um grande poder. Qualquer processo lógico que um ser humano pudesse executar, uma máquina também poderia. Esse foi o momento em que a humanidade não sabia, mas ali já estava sendo descoberto o raciocínio que podia ser transformado em código. E esse modelo é tão essencial que até hoje toda a arquitetura de computador se baseia no mesmo princípio. Mas a teoria virou prática no pior momento possível, a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Turing foi recrutado pelo governo britânico para trabalhar em Bletchley Park, o centro de inteligência onde criptógrafos tentavam decifrar os códigos secretos da Alemanha nazista. O maior desafio era a Enigma, uma máquina que embaralhava mensagens militares em trilhões de combinações possíveis. E isso parecia impossível de quebrar. Mas Turing acreditava que a solução não estava em tentar combinações manualmente, e sim construir uma máquina que fizesse isso por eles. Foi aí que ele criou a Bomb, um computador eletromecânico capaz de testar milhares de combinações por segundo. Com ela, os aliados começaram a decifrar mensagens vitais da Alemanha. Você tá achando que é pouca coisa? Alguns historiadores estimam que esse trabalho de Turing encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou mais de 14 milhões de vidas. Olha só até onde um código pode chegar e salvar vidas. Mas a ironia é que o mundo só soube disso décadas depois. Todo o trabalho em Bletchley Park era classificado como ultra secreto. Então Turing não recebeu crédito, medalha e nem reconhecimento. Enquanto o resto do mundo ainda celebrava o fim da guerra, ele foi proibido de falar sobre a contribuição que teve. E pior, logo depois ainda foi perseguido pelo próprio país que ele ajudou a salvar. Foi quando em 1952, Alan Turing foi condenado por incidência grave, termo que era usado pela justiça britânica da época para se referir à homossexualidade, que era crime. Como pena, foi obrigado a passar por um tratamento de castração química, que causou sérios efeitos fisiológicos e psicológicos. E 2 anos depois, em 1954, Turing foi encontrado morto em casa, aos 41 anos, ao lado de uma maçã mordida com resquícios de cianeto. Oficialmente, o caso foi considerado suicídio, mas o mais trágico não foi só a sua morte, sim a tentativa de apagamento, porque por décadas o nome de Turing quase desapareceu da história. Foi só nos anos 1980 que os arquivos de Bletchley Park começaram a ser abertos, e o mundo finalmente entendeu o tamanho da genialidade que havia sido silenciada. Em 2009, o então primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido formal de desculpas em nome do governo, reconhecendo que o país tratou Turing de maneira terrivelmente injusta. Em 2013, ele recebeu o perdão real da Rainha Elizabeth II. Em 2021, o rosto de Alan Turing passou a estampar a nota de 50 libras no Reino Unido, um símbolo de que a história, mesmo tardia, fez a sua justiça. Mas o legado de Turing vai muito além da guerra. Depois de Bletchley, ele começou a trabalhar em um novo campo que ainda nem tinha nome, que hoje a gente conhece como inteligência artificial. Em 1950, ele publicou o artigo Computer Machine and Intelligence, no qual fez uma pergunta que até hoje gera discussões. As máquinas realmente podem pensar? E propôs um experimento que ficou conhecido como teste de Turing. Se uma máquina consegue conversar com um humano de forma que ele não perceba que está falando com uma máquina, então ela é de fato inteligente. Por décadas, o teste de Turing ficou como um ideal distante, uma pergunta que parecia sem resposta. E foi só em 2014, recente, que um chatbot chamado Eugene Gossman, criado por uma equipe de pesquisadores europeus, conseguiu enganar 1/3 dos juízes humanos em uma competição oficial em Londres. Ele se passava por um garoto ucraniano de 13 anos com inglês limitado e respostas rápidas o bastante para convencer os avaliadores. Tecnicamente, foi o primeiro sistema a passar no teste de Turing, mas a conquista dividiu opiniões e muitos especialistas disseram que ele apenas imitava inteligência, mas não pensava de fato. Já hoje, anos depois, com a chegada de modelos como o ChatGPT-4 e ChatGPT-5, levou a conversa a outro nível. E agora, quando você interage com uma AI capaz de entender contexto, raciocinar e até criar
criar. É difícil não lembrar que tudo começou com uma pergunta que Turing fez em 1950. E o mais incrível é perceber que o mesmo raciocínio que ele usou para transformar ideias em máquinas é o que o dev moderno precisa para transformar código em oportunidades. Saber pensar de forma lógica, sistemática e criativa. É o que diferencia um dev comum de um profissional global. E é exatamente isso que a gente ensina no programa Dev na Gringa. Como usar raciocínio técnico e posicionamento estratégico para disputar vagas internacionais com confiança. Se você ainda está em dúvida se pode dar esse próximo passo, participe da nossa consultoria gratuita escaneando o QR Code que está aqui na sua tela. Retomando a história, Alan Turing é um dos nomes mais marcantes da história da tecnologia. Ele não foi apenas o pai da computação, mas a prova de que mesmo um pensamento mais complexo pode mudar o rumo da história. Hoje, quando você abre um laptop, programa AI ou usa o ChatGPT, saiba que existe um pouco de Alan Turing ali. O homem que imaginou o computador antes que ele existisse e que mesmo em silêncio deixou um legado que ecoa em cada linha de código do mundo moderno. Se esse vídeo te inspirou, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios da nossa série. Te vejo no próximo vídeo.